Hoje nós estaremos falando sobre a lei e a graça, a antiga aliança e a nova aliança. É claro que não vai dar para falar tudo nessa RCE de hoje, mas a gente vai entender aí de 2 a 3 reuniões de crescimento espiritual. Tá bom? Aleluias. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 7, versículo 11 e 12. Por favor, projeta antes de Hebreus, Romanos 2, 12 e 13. E depois nós vamos para Hebreus 7. Romanos 2, 12 e 13. Hoje nós vamos entender mais sobre a lei. Todo aquele que pecar sem a lei, também sem a lei perecerá. E todo aquele que pecar sobre a lei, pela lei será julgado. Versículo 12. 13, perdão, obrigado, varão. Porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei é que serão declarados justos. Agora projeta Hebreus 7. Hebreus 7, 11 e 12. Amém. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, por que havia ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, não de Arão? Versículo 12. Certo é que, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Amém. Pai, nos dê discernimento para entender aquilo que Tua palavra nos orienta, meu Deus, neste estudo. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Nós vamos estar falando, a respeito da lei. Os dois textos de Romanos, ele traz aqui a função da lei. O texto de Hebreus já diz que a lei em si, ela não cumpriu na íntegra o seu papel de aperfeiçoamento. Ela não aperfeiçoou. A lei não aperfeiçoou. Por isso foi necessário levantar um novo sacerdócio e mudar a lei, tá? Trazer uma nova aliança, um novo sacerdócio e uma nova aliança, e vivermos não mais debaixo da lei de Moisés, mas debaixo da lei de Cristo Jesus. E nós vamos entender tudo isso nessa noite, tá? De maneira geral, a lei é uma norma ou regra estabelecida com autoridade e tornada-se obrigatória. Isso é lei. São normas, são regras estabelecidas com autoridade, tornando isso uma obrigatória. Quando se torna essas regras obrigatórias, isso se torna uma lei para manutenção da ordem de uma determinada comunidade. Em questão, a lei refere-se àquela dada por Deus ao povo de Israel através de Moisés, quando eles saíram do Egito, tá? Foram as normas estabelecidas, as regras estabelecidas por Deus, de forma obrigatória. Através dela, Deus iniciou um processo de tornar conhecido ao povo, revelando a sua vontade nas diversas áreas. Quando Deus trouxe a lei, por meio da lei, Deus foi se revelando ao povo, revelando a sua vontade nas diversas áreas. Cada regra, cada
norma criada gerava a vontade de Deus nas diversas áreas da vida da pessoa. Para cada área da vida dela que ela seguia, era para ser revelada a vontade de Deus. Se ela obedecesse naquela área da vida, ela estaria fazendo segundo a vontade do próprio Deus. Então, por isso que ele estabeleceu a lei no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, para o judeu fazer ou praticar a lei, viver a lei, significa viver a vontade ou cumprir a vontade de Deus. Tá? Então, por que ele deu essa lei? A intenção original de Deus não era trazer a lei. A intenção original de Deus não era com a lei, mas com a graça. 2 Timóteo 1, versículo 9. A graça nos foi dada desde os tempos eternos, antes da criação do mundo, para que por meio dela, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras baseadas na obediência à lei, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Então, a intenção original de Deus não era a lei. A intenção original de Deus é a graça. Então, por que então existe a lei e qual o seu propósito? Já que a intenção original de Deus não era a lei. Gálatas 3, 19. Qual era o propósito da lei? Por que ela foi criada? Logo, para que é a lei? Ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Então a lei foi acrescentada. Deus acrescentou a lei por causa da transgressão. Se Adão não tivesse pecado, juntamente com sua esposa Eva, talvez a lei não tinha sido estabelecida. Mas por causa da transgressão de Adão, é que se foi necessário Deus intervir e acrescentar a lei para causar uma transformação e fazer a sua vontade na vida do homem, para que o homem voltasse a se aproximar dele, voltasse a fazer a sua vontade. Nós vamos entender isso. Aleluia, Jesus. Então, ela foi acrescentada até o quê? Que viesse um descendente, a quem se fez a promessa. De quem aqui o texto está falando? De Jesus. A lei foi acrescentada até Jesus vir. Até Jesus vir. Após Cristo, nós temos agora a lei de Cristo. Nós temos agora uma nova aliança. Nós temos agora um novo sacerdócio. Tá? Então, após o pecado de Adão, a humanidade ficou por mais de 1.600 anos. Os homens viveram sobre a terra apartados de Deus. Ele não interviu. Depois do pecado de Adão, querido, foram cerca de 1.600 anos o ser humano apartado de Deus. Deus não interviu. Deus deixou o homem viver a sua vontade. Depois que Adão pecou e foi expulso do jardim, durante 1.600 anos, Deus não interviu na vida do homem, nas decisões do homem, na vontade do homem. O homem foi seguindo a vida, agora conhecendo o bem e o mal, ele decidia se ia fazer o bem ou decidia se ia fazer o mal. E Deus não interferiu. Ele deixou que seguisse o seu próprio caminho. Sua maldade era tanta que em Gênesis 6, versículo 5, olha só, Deus não interferiu. E o que aconteceu com a humanidade?
Deus olhou e viu que a humanidade só tomava decisão para o mal. Então Deus decidiu que ia destruir toda a humanidade. Gênesis 6, do 5 ao 7. Se não fosse por Noé, um homem que andava com Deus, a raça humana teria terminado ali. Mas, querido, o amor de Deus, a sua graça, a sua misericórdia, falou mais alto. E Deus resolveu poupá-lo da destruição que viria sobre a terra com o dilúvio. Toda a humanidade foi destruída, exceto Noé e a sua família. Porém, eles também traziam em sua natureza a semente do pecado. Todo mundo morreu, agora só Noé que andou com Deus, sua família foi salva. Está resolvido o problema. Noé também trouxe na sua natureza a semente do pecado. Bom, o problema do pecado é terrível. É o mal do ser humano na vida do homem até hoje. Então, veja bem. Como a terra, a partir de ali, ela foi povoada. Através da família de Noé, se proliferou, né, diria que as novas gerações da raça humana. Porém, a raiz do problema não foi removida, não foi resolvida. A raiz do problema pendura-se até o dia de hoje, que é o pecado. Eu estou contando assim de forma histórica, que é mais fácil de você compreender. Quando você escuta uma história, você vai lembrando da história, tá? Então eu estou trazendo a lei de forma histórica. Então, Deus sabia que o homem por si só seria impossível se livrar do pecado. Ora ou outra estaria se inclinando para a velha natureza. Ora ou outra estaria voltando à prática do pecado. A vontade mesmo de Deus era que o homem não tivesse pecado lá no início. Não tivesse conhecido o pecado, mal. E ele sempre estaria vivendo debaixo da vontade de Deus. Aquilo que é bom, perfeito e agradável. Então, Deus tinha um plano. E esse plano era para resgatar a humanidade. Então, Deus chamou um homem chamado Abraão. E através de Abraão, da cidade de Ur dos Caldeus, Deus separou para si, o abençoou e prometeu que através dele seriam abençoadas todas as famílias da terra. Deus começou a se revelar-se mais uma vez ao ser humano. Deus deu a Abraão um filho chamado Isaque, e Isaque teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e um deles foi para o Egito, e o seu nome era José. E por que, pastor, que Deus permitiu que o povo de Israel fosse acabar no Egito? Gênesis 45, versículos 5 e 7. 45, versículo 5 ao 7. Gênesis 45, 5. Aleluias. Agora, pois, não fiquem tristes nem irritados contra vocês mesmos. Só põe a versão para mim, NVI, tá bom? Essa aqui não é a NVI. Isso. Agora não se aflinja, não se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Versículo 6. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita. Deus, porém, me enviou à frente de vocês para lhes preservar um remanescente nesta terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Então, para preservar o povo de Israel, para que a descendência não acabasse ali,
Deus permite que eles vão para o Egito. E lá esse povo passa 400 anos no Egito. E eles se multiplicam. Irmãos, eu não vou entrar nesses detalhes agora, mas só deixar uma observação aqui, um aspa. Naquele tempo o povo fazia menino, viu? Porque 400 anos é muito tempo, irmão, mas mesmo assim, o tanto que o povo se multiplicou, meu Deus, era muita gente. Foi uma multiplicação assim, sobrenatural, né? Eles demoraram muito tempo, mas para multiplicar era o tempo do acelerar, viu? E esse povo ficou 400 anos no Egito, mais de 430 anos, de forma mais específica. Depois Deus tira eles do Egito. Aí o que acontece? Esse povo conviveu no Egito 430 anos. A vida deles era baseada na cultura egípcia. No Egito, por exemplo, existia vários tipos de deuses. Homem com cabeça de gato, Deus com cabeça de leão, e aí vai. Vários tipos de deuses. Lá para os egípcios, um deus tinha que ter um formato, então eles davam formato. Seus deuses tinham formatos. Haviam práticas que, segundo a natureza do Senhor Criador dos céus e terra, eram ilícitas. Então, quando Deus tira esse povo em direção a Canaã, Deus institui ali, Êxodo 20, a lei dada ao povo por meio de Moisés. Qual era o propósito? Causar uma mudança na vida daquele povo, para que eles, obedecendo a lei, cumpririam a vontade de Deus na vida deles. O propósito era tornar eles um povo diferente dos outros povos. Então, como eles eram acostumados com imagens, com Deus em forma de imagem, Deus foi dando regra. Como lá no Egito tinha muitos outros deuses, Deus foi trazendo regra. Não terás outros deuses diante de mim. Então, toda a lei, ela ia causar uma mudança na vida do povo, e ela representava a vontade de Deus. Como é que Deus quer que eu viva? Aí ele deu a lei, quero que você viva assim. Se você viver assim, você vai estar fazendo a minha vontade. Eu abro um parênteses aqui para já deixar claro que isso fazia uma coisa. Isso levava o povo a seguir um caminho externo, mas o coração deles não era modificado, não era transformado. Seguiam por seguir, tá? Então, Êxodo 19, do 1 ao 6, Deus chama Moisés e diz: Moisés, eu vou te dar as instruções agora. Eu vou te dar as instruções e você vai transmitir essas instruções para o meu povo. A partir de agora, Moisés, eu vou designar como eu quero que vocês vivam. Como vocês têm que viver a partir desse momento. E no capítulo 20 de Êxodo, começam ali as normas, as regras, colocá-las como obrigatória para o povo judeu. Então, essas regras, na lei haviam mandamentos morais e mandamentos cerimoniais. Mandamentos morais, cerimoniais. Os mandamentos, né, da lei moral estabeleciam um padrão de conduta que mostrava como o homem deveria agir em suas relações interpessoais e com Deus. Os padrões de conduta moral da lei era para dizer para o homem como é que ele ia tratar o próximo, como ele ia tratar as pessoas, como ele ia tratar a Deus.
a reverência que ele ia ter a Deus, o respeito que ele ia ter ao próximo. Essa aí era a parte da lei, né, moral, a parte moral da lei. Mas também havia a parte cerimonial da lei, que era constituída por um conjunto de normas, regulamentos para o culto a Deus, para a adoração a Deus, para o perdão dos pecados e gratidão. As leis cerimoniais eram rituais, ritual para perdão de pecado, ritual para purificação. Então era uma série de festas religiosas, prática dessas festas, estabelecidas anualmente. Essa era a parte obrigatória. A parte cerimonial da lei era obrigatória tanto quanto a moral. Não cometer adultério, era lei moral. Não tomar nada do próximo, era lei moral. A mulher ser separada no período da menstruação, cerimonial. Tá? Então vamos lá. Porém, como já falei antes, esse não era o plano original de Deus. A lei foi acrescentada por causa da transgressão. Deus criou o homem bom, sem pecado. Mas após a queda, ele passou a ter um comportamento indecente diante de Deus. Depois do pecado, que o homem conheceu o bem e o mal, o homem passou a ter um comportamento indecente. Então Deus trouxe a lei para mudar esse comportamento. Trouxe as normas, trouxe as regras. Seus pensamentos, seus atos e atitudes se tornou o que para Deus? Uma ofensa. As decisões, as atitudes, os pensamentos do ser humano eram uma ofensa diante de Deus. Porém, querido, ele não tinha conhecimento de que muitas das suas práticas rotineiras eram um verdadeiro insulto a Deus. Era um verdadeiro insulto à santidade de Deus. Por esse motivo, Deus deu a lei. Para quê? Para que o homem se tornasse consciente das suas próprias ofensas a Deus. Para que o homem se tornasse consciente dos seus pecados. Para que o homem se tornasse consciente das suas iniquidades. Romanos 5:20. Por favor, projeta aí, varão. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. Entretanto, onde foi ressaltado o pecado, transbordou a graça. O que o texto está dizendo é o seguinte: ninguém via pecado, mas a partir do momento que apareceu a lei, a pessoa descobriu que aquelas práticas eram tudo pecado. Que aquelas atitudes ofendiam a Deus. Porque a lei mostrava, isso aqui está errado, isso aqui é pecado. Então, após ser acrescentada a lei, a ofensa passou a ser uma transgressão. Antes da lei, Deus tolerou muitos pecados. Romanos 4:15. A pessoa não tinha, às vezes, consciência daquela ofensa. Não tinha consciência que aquela atitude desagradava a Deus. Porque a lei produz a ira, mas onde não há lei, não há transgressão. É por isso que, às vezes, uma situação que você faz aqui no Brasil, se você fazer em outro país, você vai preso. Porque aqui não tem lei para aquela atitude, mas lá em outro país tem lei. O que acontece, por exemplo, tem países que se a pessoa for pego com droga, ela é condenada à morte, acabou. Condenação à morte. Aí o brasileiro, no Brasil, a lei é mais light nessa questão. Entra num país desse com droga, condenado à morte. Eu já vi casos e casos noticiados em jornais. Quem já viu aí? Então, o que é
a lei fez? Fez com que aparecesse aquilo que ela falha, aquilo que era pecado. Que antes a pessoa não tinha, às vezes, muitos, é claro, tinham consciência, em outros casos não tinham consciência. Então, querido, mas depois da lei, eles se tornaram transgressão da lei. Todo pecado é uma transgressão da lei. É transgredir a lei de Deus. Então, a transgressão é o pecado concretizado. Isso na antiga aliança. Na nova aliança, o pecado, a transgressão, não é apenas o pecado concretizado. Na nova aliança, a transgressão também é o pecado desejado. Foi o que Jesus disse na lei de Cristo. Ele fala, vocês viram que os vossos antepassados falaram, se um homem se deita com uma mulher que não é sua, cometeu adultério com ela. Mas eu, porém, vos digo, Jesus está colocando a lei dele, a lei de Cristo. Mateus, querido, 5 até o 7 é a lei de Cristo. Mas eu, porém, digo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejá-la, no seu coração já cometeu adultério com ela. Muitas pessoas, elas querem apoiar na graça só porque acham que a graça é mais fácil. Não, quem disse que a graça é mais fácil? O caminho é mais estreito ainda. Só entendo uma coisa, os mandamentos do Senhor não são pesados, tá? Então nós estamos entendendo aqui a lei. E eu estou tentando ser aqui nessa ministração totalmente imparcial, apesar de eu entender e viver pela graça. Mas eu quero trazer clareza para que você entenda a lei, o que foi a lei, porque Deus trouxe a lei. Amém? Então, querido, a violação da lei é a evidência da rebelião interior. A palavra hebraica, mais comumente traduzida para transgressão no Antigo Testamento, significa revolta ou rebelião. É a lei que faz aparecer a rebelião ou a transgressão, né? A rebelião em forma de transgressão, a revolta em forma de transgressão. Então, a transgressão ocorre quando somos atraídos pelos desejos pecaminosos do nosso coração e concedemos a ele, conforme Tiago 1, 14 ao 15. O que nos informa que o ato é uma questão que foi a transgressão da lei. A pessoa desejou e foi lá e praticou. Isso é transgredir a lei. A lei era transgredida quando a pessoa concretizava o ato, aquela ação, ela transgredia. Isso na lei. Agora imagina a pessoa com o coração e a mente suja, mas ainda não cometeu o ato. Agora imagina a pessoa assim chegando diante de Deus. Senhor, eu só desejei, meio mundo de besteira aqui, mas não cometi nada, eu estou puro. Irmãos, não faz maior sentido diante de Deus, que conhece o coração. Não faz sentido. Porque Deus conhece o nosso coração, os nossos pensamentos, as nossas intenções. Então, a lei, ela vai apontar, isso é errado, não faça. Isso é certo, faça. Porém, querido, o coração é seduzido, né, a fazer o errado. Aí o diabo vai e coloca uma frase, né? O proibido que é bom. E a pessoa sabe o que é certo, o que é errado, mas o seu coração parece que é tendencioso a querer escolher o errado. Parece que quanto mais enfoque você diz não, 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 mais o ser humano quer. Uma tendência no coração da pessoa, infelizmente. Então, querido, Deus sempre soube a condição do coração humano. Mas o próprio homem não conhece sua condição de pecador. Deus sempre soube
da condição do interior. Mesmo a pessoa praticando a lei ou não, cumprindo o que Deus trouxe para mudar o povo, para se relacionar com o povo ou não, Deus sempre soube do coração. Porém, o homem não conhece sua condição de pecador. Ele pensa que suas más obras são perfeitamente normais e não reconhece que essas obras ofendem ao Senhor. Sua consciência está cauterizada, não o acusa quando ele comete pecado. O que Deus sabe também é que ele precisa se manifestar ao homem, para que o homem tenha consciência de pecador. E por isso a forma que Deus fez foi trazendo a lei, para que o homem tivesse consciência dos seus atos. Ei, isso aqui é pecado. Ei, isso aqui é errado, está fora da norma que Deus designou. Amém? Então vamos lá. Romanos 3:20. Só que aí, querido, todo mundo transgrediu a lei. Todo mundo quebrou a lei. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele pelas obras da lei, pois por meio da lei nos tornamos conscientes do pecado. Então, a lei, ela não tem o propósito final de nos tornar justificados diante de Deus. Porque afinal, a pessoa ia fazer o quê? Talvez ela ia seguir uma série de regras, mas o seu coração ia estar impuro. Porque a necessidade que Deus viu em trazer uma nova aliança foi transformar o nosso interior, causar uma mudança, resolver a raiz do problema. Então ninguém será declarado justo diante dele baseado-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. O pecado, ele é revelado pela lei e não a verdadeira justiça de Deus. Quando a lei diz, não mentirás, então afirma que mentir é pecado. Assim, querido, aquela pessoa que mentiu, ela torna-se consciente do seu pecado. Torna-se consciente que pecou. Por isso que a lei não pode tornar alguém justo, mas sim consciente do que é pecado. E quanto mais consciente do que é pecado, mais cheio de culpa ele se enche. Mais ele acredita que não poderá se aproximar de Deus. Então a consciência do pecado traz à pessoa um sentimento de culpa, de condenação, dos quais não consegue se livrar sozinho. Então observa que a lei, ela não aperfeiçoou o ser humano. O que a lei trouxe? Culpa. A pessoa não conseguia cumprir a lei, tornava-se consciente do seu pecado, se enchia de culpa. E não conseguia livrar disso sozinho. Então ela percebe então que precisa de salvação, ela precisa de perdão, ela precisa de justificação, ela precisa de libertação do pecado, das amarras do pecado. Gálatas 3, 23 e 24. E assim, querido, que estavam debaixo da lei antes de Cristo vier. Antes que viesse essa fé, estávamos sob a custódia. Antes que viesse a fé, estávamos sob a custódia da lei. Isso significa que hoje a fé já veio. E se a fé já veio, nós já não estamos debaixo da custódia da lei. Não é a lei que delibera mais a tua salvação em Deus, tua justificação em Deus. Não é mais a lei. Só para deixar isso claro, tá? Eu vou deixar para tratar as polêmicas lá para o final, acho que na outra, as polêmicas relacionadas à lei
né? Porque até hoje nós temos essa polêmica de pela lei ou pela graça. E geralmente, vou só abrir um parênteses aqui para o que vai ser discutido em breve. Geralmente, aqueles que querem viver a lei, eles usam um dos mandamentos da lei, não repetidos no Novo Testamento, para tentar sobressair sobre essa questão, que é justamente a guarda do sábado. Tá bom? Mas vamos lá. Nela, aprisionados. O que estávamos na lei antes da fé? Aprisionados. Até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Próximo versículo. Assim, a lei foi o nosso tutor até a chegada de Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Muda a versão para mim, coloca uma versão que tem aí, aio. Assim a lei foi o nosso aio. A lei foi o nosso aio. Então, a intenção original de Deus sempre foi a graça. Mas a lei foi dada para tornar o homem consciente do pecado. Passou porque foi dada a lei? Para tornar o homem consciente do pecado. Naquele período, qual era o propósito? Causar uma mudança no povo que tinha saído do Egito, para que esse povo se relacionasse com Deus, de forma pessoal com Deus, de forma interpessoal com o próximo. Para que eles fossem um povo diferente das outras nações, tivesse consciência das suas falhas, tivesse consciência do que era pecado para fazer a vontade de Deus. Então, foi o Senhor Jesus que se manifestou a graça de Deus aos homens. Nele a lei cumpre o seu principal propósito. Ela aprisiona todos de si e os leva a Cristo para serem libertos e salvos pela graça mediante a fé. Por isso, querido, que o texto que diz que a lei foi o nosso tutor até Cristo. Depois, Cristo assumiu esse papel da lei na nossa vida. Cristo assumiu essa autoria. E agora Cristo, com a lei que Ele trouxe da nova aliança, é que nos aproxima de Deus. Porém, se uma pessoa não reconhece em Cristo a justiça que vem pela fé, a lei não cumpre nela o seu propósito. E ela permanece aprisionada à lei e não tem acesso à graça. Quem não reconhece em Cristo, continua aprisionado à lei e não entra na graça. Então, por que a lei não produz vida? Por que a lei não cumpriu o seu propósito? Gálatas 3, 21 ao 22. E porventura a lei contraria a promessa de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente de lei. 22. Mas as Escrituras encerrou tudo sobre o pecado, para que mediante a fé em Jesus Cristo fosse a promessa concedida aos que creem. Então, a lei não é uma solução definitiva. Ela não foi uma solução definitiva, pois não muda o princípio de vida natural do ser humano. Então, quando Adão, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, este passou o seu princípio de vida aos seus olhos, conhecendo o bem e o mal, e a partir daí, o homem passou a viver com base nesse princípio de vida, do certo e do errado, do bem e do mal. E este princípio de vida é o princípio que guia todos os homens até hoje. Aquilo que eu considero certo, eu vou fazer. Aquilo que eu considero errado, eu não vou fazer. Mas aí tem gente que considera uma coisa certa, mas diante de Deus está errada. Entende? Eu não vejo mal nenhum nisso. Já viu alguém falar assim? Eu não vejo mal nenhum nisso.
mas diante de Deus é errado. Então, querido, a lei, ela é o parâmetro do que é certo e do que é errado. A lei levou os homens a viver sobre um parâmetro. E ela dá o parâmetro. Isso é certo, isso é errado. Isso é errado, isso é certo. Isso mostra que ela funciona baseada no mesmo princípio de vida de um homem pecador, que a pessoa já considera certa ou considera errada. A lei vive nesse mesmo, ela subsiste nesse mesmo parâmetro. Então, ela foi feita para ser aplicada a alguém que está vivendo de acordo, com os princípios do bem e do mal, do certo e do errado. Por isso que ela não produz vida. A lei sempre diz o que fazer e o que não fazer, atuando apenas no externo e não atuando no coração da pessoa, no caráter, na natureza. Por isso que a lei não produziu vida e não aperfeiçoou o ser humano. Ela elimina a raiz do pecado, não elimina a raiz do pecado e nem muda a natureza humana. Por isso ela não satisfaz plenamente a justiça de Deus, como está escrito: ninguém será justificado pelas obras da lei. É como se Deus quisesse transformar um pecador. Eu vou dizer para ele o que é certo e o que é errado através da lei. Só que só dizer o que é certo e o que é errado pela lei não vai mudar este homem, não vai mudar o coração dele, não vai torná-lo justificado de fato diante de Deus, porque Deus conhece os seus pensamentos. Por ter essa natureza maligna, querido, o homem rouba, mente, mata, adultéria. Então a lei diz: não minta, não roube, não mate, não adultere, tratando apenas como um efeito e não como causa. Ela diz não peque, mas ela não diz como vencer o pecado para não pecar, como rejeitar o pecado. Não trata a raiz. Ela não concede poder para não pecar. A lei evidencia o que o ser humano é, mas não concede poder para ele ser diferente. Sabe? Por isso mesmo, ele não pode vencer o pecado e satisfazer a justiça de Deus apenas pela observância da lei. O ser humano ele precisa de uma mente renovada, de um coração purificado. Ele precisa de mudança de mente, transformar pela renovação do vosso entendimento. A lei não consegue fazer isso. Então, nós vamos lá. Só um resumo até aqui para você não perder tudo que já foi falado. Na antiga aliança, Deus havia dado à lei o conjunto de normas comportamentais e cerimoniais para que o homem andasse em seus caminhos, até a época pré-Jesus. O ser humano vivia procurando seguir à risca todas as leis. Depois que Jesus veio, ficou em nós não só a lei externa, de regimento e conduta, mas o espírito da lei começou a habitar no homem, trazendo o tempo da graça. No Velho Testamento inteiro, a única forma que tínhamos de nos relacionar com a divindade era através da lei. A única forma de se relacionar com a divindade de Deus era através da obediência à lei, que exigia algumas atitudes específicas para ser cumprida. Aí o que os judeus faziam? Os judeus, e assim como Jesus, eram rigorosíssimos em relação a isso, e são até hoje. A lei mandava e o povo tinha que obedecer. Por exemplo, o filho se rebelou em casa, os pais levou ele para o ancião orientar. Ele não quis obedecer, nem depois do direcionamento dos anciãos. Pela lei, tinha que pegar esse filho rebelde, levar na porta da cidade, todo mundo tinha que apredejar ele, para que ele não fosse espelho para outro filho se tornar rebelde. E eles seguiam isso de forma
rigorosíssima. Eita! Se fosse hoje, irmãos, tinha muito filho nas portas da cidade apedrejado, né? Pesado, né? Imaginou? Então eles seguiam de forma rigorosa. A lei era, então, um agente externo, enquanto o espírito da lei é algo interno. A lei regia até a adoração a Deus, os sacrifícios a Deus, como tinha que ser feito. Então, na antiga aliança, as pessoas não precisavam de fé. Não precisava ter fé em Deus para alcançar a salvação. Na antiga aliança, não. Para ela ser salva na antiga aliança, ela tinha que se obedecer à lei. Aí o que acontecia? De geração em geração, meu filho, segue isso aqui, tu vai estar salvo. Pratica isso aqui. Percebe que a lei ela tem algumas brechas no sentido da pessoa não criar um relacionamento verdadeiro interpessoal com Deus? Apenas obediência é uma regra. Apenas praticando a lei, à risca, passo a passo, é que a pessoa era salva. Gálatas 3, 23 ao 25. Se possível, colocar aquela versão do AI. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos servia de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Próximo, 25. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao... E o que é que servia de aio? A lei, versículo 24. A lei nos servia de aio. Porém veio a fé e agora não estamos mais subordinados ao aio. Nós vamos entender o que é esse aio. O que é esse aio aí, pastor? O que é o aio? O aio é uma espécie de escravo que ficava responsável por ensinar os filhos a questão moral. Para não deixar os meninos aprontar em casa. Isso é certo, isso é errado, entendeu? Então, geralmente, algumas famílias, elas tinham um escravo e dava a esse escravo a responsabilidade de conduzir os seus filhos nas questões morais, algumas decisões básicas de moral. Tá? Este era o aio. Né? Dedicava o seu tempo a essas atividades. Na tradução literal do grego, a palavra, não tem como eu falar aqui, irmãos, ela é em grego, porque misericórdia. Mas a tradução é paidagogos, que daí surgiu a palavra pedagogo, aquele que ensina, tá? Surgiu daí, justamente do aio. O aio era um pedagogo, não com uma formação intelectual, não, mas alguém que conduzia ali os filhos do seu patrão algumas questões éticas, do certo, do errado. Então a lei era como esse pedagogo. Agora volta para a versão NVI, varão, por favor. Versão NVI, esse mesmo texto, 3:24. Tutor, né? A lei foi o nosso tutor até chegou Cristo. Depois que veio Cristo, você não está mais subordinado a esse tutor, porque agora Cristo imprimiu no seu coração. Cristo imprimiu no seu coração. Então Paulo ele faz essa comparação, porque antes vivíamos agarrados à lei, era ela que nos conduzia a Cristo, que mostrava para onde andar, mas depois da manifestação e da encarnação de Jesus, o texto enfatiza que a fé se tornou esse tutor no nosso coração, esse meio. E
a lei não pode mais justificar, embora tenha sua relevância, sua importância, tá? Meu Deus. Bom, falta uma página e meia para me chegar onde eu quero, tá? Então vamos lá. Só que aqui está uma questão. Era a lei estava vigente, e a palavra diz que todos transgrediram a lei. Neemias 9,16, Romanos 3,23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Jeremias 23, versículo 31 em diante. Qual é a solução então, já que todo mundo transgrediu a lei? E a alma que pecar, essa morrerá. Qual é a solução? A lei não aperfeiçoou ninguém. 23, a partir do 31. Sim, declara o Senhor. Estou... Não, não é esse não. Bom, esse texto aqui só lembra de uma mensagem que eu tenho que pregar aqui na igreja. Coloca Jeremias 31. Jeremias 31. Eu peguei o 3 do Romanos aqui e juntei com Jeremias. Jeremias 31, 31. Amém. Estão chegando os dias, declara o Senhor, em que farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como as alianças que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los da terra do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o marido deles. Tem outra versão que usa uma palavra que é de ser o prometido em casamento, né? O prometido em casamento. Declara o Senhor, 33. Esta é a aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias. Declara o Senhor: porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei no seu coração. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 34. Ninguém mais ensinará o seu próximo. Lembra do aio, do tutor? Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem dirá ao seu irmão: conheçam o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior. Declara o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Aí, querido, Deus trouxe essa nova aliança. E o que aconteceu com o povo judeu? Rejeitou. Eu não quero essa nova, eu quero a velha aliança. E ela foi estendida a mim e você, que não é judeu, ao gentio, aos que creem pela fé. Amém? Está entendendo aqui? Lei e graça. Essa nova aliança é o que, pastor? É a graça. É a salvação pela fé em Cristo Jesus, de forma gratuita. Então eu vou usar provavelmente mais algumas RCS, porque eu vou entrar em alguns assuntos da graça depois, que a graça não é um tapete, que a graça não é legalidade para pecar, porque isso é muito importante a gente falar também. Então, querido, a velha aliança não serviu para aperfeiçoar as pessoas em Deus. Hebreus 7, 18 a 19. A velha aliança não aperfeiçoou as pessoas. Mesmo as pessoas tentando seguir à risca as práticas da velha aliança, elas não conseguiam. Só uma pessoa cumpriu toda a lei. Quem? Jesus. Somente Jesus. A ordenança anterior é revogada, porque era fraco e inútil. Irmãos, eu não sei como é que existe pessoas dizendo que tem que viver até debaixo da lei hoje, com textos escancarados desse na palavra. A ordenança anterior é revogada porque era fraca e inútil. 19. Pois a lei não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior, pela qual nos aproximamos de Deus. Essa esperança é Cristo. Amém? Então, ninguém foi aperfeiçoado pela lei.
Então Deus fez conosco uma nova aliança através de Cristo. Deus não pode mudar a lei, sua palavra é imutável. Por isso alguém precisava cumprir a lei. E foi o que Jesus fez na nova aliança. Ele cumpriu toda a lei. Então, na nova aliança, que é o tempo da graça, Jesus cumpriu a lei e aboliu a antiga aliança. Um novo testamento foi dado e o antigo foi no sentido de salvífico da prática da lei. Agora não é pela prática da lei. O sentido salvífico de salvação agora é pela fé. E vamos lá. Então, nenhuma das leis do Antigo Testamento se aplica a nós nos dias de hoje. Hoje nós vivemos no tempo da graça. Elas são princípios de vida vitoriosa. Quem lembra do CCI aí? Princípios de vida vitoriosa. Romanos 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencer a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que possamos frutificar para Deus. Agora o versículo 6. Agora, porém, porque morremos para aquilo a que estávamos presos, fomos libertos da lei, para que sirvamos como um espírito novo, não por meio da antiga lei escrita. Agora a gente serve a Deus não por meio da antiga lei escrita. Né? Os textos são claros. 2 Coríntios 3, é só anote aí, tá? Essa versão aqui também, eu aconselho que você anote aí, de Romanos 7, 4 e 6. Anote aí para você ler depois na versão NTLH também, é bem esclarecedora. E anote o texto de 2 Coríntios 7, 2 Coríntios 3, do 7 ao 18, é muito longo para a gente ler agora. Efésios 2,15. Efésios 2,15 nós vamos ler. Anulando no seu corpo a lei dos mandamentos, expressa em ordenança, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem e assim estabelecer a paz. Foi o que Jesus fez. Como? Anulando no seu corpo a lei, cumprindo ela, cumprindo todos os mandamentos. Né? E o objetivo dele com isso era recriar em si mesmo do novo homem. Cristo é o novo Adão. Tá? O velho Adão trouxe o pecado, o novo Adão trouxe a graça. E Hebreus 8, do 6 ao 13. Anote aí também, nós não vamos ler, porque é muito texto para a gente ler. Pastor, esses textos aqui, eles mostram a substituição da lei do Antigo Testamento pela lei de Cristo, tá? Essa lei de Cristo, Gálatas 6, versículo 2. Anote aí, lei de Cristo. Seis, 2. Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpram a lei de Cristo. Leve os fardos uns dos outros. Lei moral aqui de Cristo. Lei moral. Ética. Agora, Mateus 22, do 37 ao 40. Mateus 22, 37. Nós estamos finalizando, irmãos. E eu vou só deixar um texto aqui, depois, que vai ser o assunto que a gente vai continuar. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. 38. Este é o primeiro e maior mandamento. 39. E o segundo, semelhante a ele, é: ame o seu próximo como a você
Mesmo. 40. Desses 2 mandamentos, depende toda a lei e os profetas. Anote também aí, Mateus capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7, para você entender, né? E nós vamos tratar inclusive sobre isso na nossa próxima RCE. Então nós entendemos hoje que a intenção original de Deus não era a lei, mas a lei veio para que fosse identificada nas atitudes do homem, suas falhas e seus pecados, que eram ofensa diante de Deus. E ela tinha um propósito de fazer o homem se relacionar de forma correta, segundo a vontade de Deus, tanto com Deus quanto com o próximo, causando uma mudança naquele povo, para que eles fossem um povo diferente dos demais povos da terra. Porém, essa lei não aperfeiçoou coisa alguma, e por isso Deus instituiu uma nova aliança, que veio através de Cristo, e agora nós não estamos mais debaixo da lei escrita, antiga, mas debaixo da lei de Cristo, tá? Então, se você cumprir esses 2 mandamentos aqui, você consegue cumprir toda lei. E os mandamentos do Senhor não são pesados. O que nós vamos tratar na nossa próxima reunião? Projeta aí Mateus 5, 17 e 18. Mateus 5, 17 e 18. Mas, pastor, as pessoas que querem levar a gente a viver debaixo da lei, elas dizem que a lei não foi abolida por causa desse texto. Não pense que vim para abolir a lei ou os profetas. Não vim aboli-los, mas cumpri-los. Em verdade digo que até os céus e a terra desapareçam, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Até, aqui já dá um segredo, até que se cumpra o quê? A lei. Já vou deixar um parênteses aqui, até que seja cumprida a lei. Ninguém então tinha cumprido a lei até Jesus. Nós vamos entender esse texto na nossa próxima RCE. A lei foi revogada ou não foi? Ainda estamos debaixo da lei ou da graça? Nós já vimos vários textos bíblicos que mostram que nós vivemos no tempo da graça agora. Nós vimos vários textos que mostram que não vivemos conforme a lei escrita anterior. O que Jesus quis dizer com esse texto? Qual a interpretação desse texto? Não falte a próxima RCE para você entender, tá? Em nome de Jesus. Nós vamos dar continuidade, a gente vai entrar nos parâmetros da graça. Quem está entendendo até aqui, diga amém, se coloca de pé em nome de Jesus.